Convido você a pegar a sua Bíblia no Salmo 29 e ler alguns versículos comigo. 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz dar a cria às corças. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. Gostaria de fazer uma pequena meditação a respeito da voz do Senhor. E eu vou usar um texto de uma mensagem, de um e-mail que eu recebi há muitos anos atrás, e eu gostaria de ler para vocês. Um jovem foi para o estudo bíblico numa reunião de quarta-feira. Foi falado sobre ouvir a voz de Deus e obedecer a palavra do Senhor. O jovem queria saber se Deus ainda fala com as pessoas. Após o estudo, ele saiu para um café com os amigos e eles discutiam a mensagem. De forma diversa, eles falaram como Deus tinha conduzido suas vidas de maneira diferente. Eram aproximadamente 10 horas, quando o jovem começou a dirigir-se para sua casa. Sentado no seu carro, ele começou a pedir: Deus, se ainda fala com as pessoas, eu irei ouvi-lo e farei de tudo para obedecê-lo. Enquanto dirigia pela rua principal da cidade, ele teve um pensamento muito estranho. Pare e compre um litro de leite. Ele balançou a cabeça e falou alto: Deus, é o Senhor? Ele não obteve resposta e continuou dirigindo para casa. Porém, novamente surgiu o pensamento: compre um litro de leite. O jovem pensou em Samuel, e como ele não reconheceu a voz de Deus, e como Samuel correu para Eli. Essa passagem está no livro de Samuel. Muito bem, Deus. No caso de ser o Senhor, então eu comprarei o leite. Isso não parece ser um teste de obediência muito difícil. Ele poderia também usar o leite. O jovem parou, comprou o litro de leite e reiniciou o caminho para casa. Quando ele estava passando pela 7ª rua, novamente ele sentiu um pedido: vire naquela rua. Isso é loucura, pensou, e passou direto pelo retorno. Novamente ele sentiu que deveria ter virado na 7ª rua. No retorno seguinte, ele virou e dirigiu-se pela 7ª rua, meio brincalhão, e falou alto: muito bem, Deus, eu farei. Ele passou por algumas quadras quando de repente sentiu que devia parar. Ele freou o carro, olhou em volta. Era uma área mista de comércio e residência. Não era a melhor área, mas também não era a pior vizinhança. Os estabelecimentos estavam fechados e a maioria das casas estavam escuras, como se as pessoas já tivessem ido dormir, exceto uma do outro lado da rua que estava acesa. Novamente ele sentiu algo. Vá e dê o leite para as pessoas que estão naquela casa do outro lado da rua. O jovem olhou a casa. Ele começou a abrir a porta, mas voltou a sentar-se. Senhor, isso é loucura. Como posso ir para uma casa estranha no meio da noite? Finalmente ele abriu a porta. Muito bem, disse Deus, se é o Senhor, eu irei e entregarei o leite àquelas pessoas. Se o Senhor quer que eu pareça uma pessoa louca, muito bem, eu quero ser obediente. Acho que isso vai contar para alguma coisa. Contudo, se eles não responderem, imediatamente eu vou embora daqui. Ele atravessou a rua e tocou a campainha. Ele pôde ouvir o barulho vindo de dentro, parecido com o choro de uma criança. A voz de um homem soou alto: quem está aí? O que você quer? A porta abriu-se antes que o jovem pudesse fugir. Em pé estava um homem vestido de jeans e camiseta.
Ele tinha um olhar estranho e não parecia estar feliz em ver um desconhecido na sua soleira. O que é? O jovem entregou-lhe o litro de leite. Comprei isto para vocês. O homem pegou o leite, correu para dentro falando alto. Depois, uma mulher passou pelo corredor carregando o leite e foi para a cozinha. O homem seguia segurando nos braços uma criança que chorava. Lágrimas corriam pela face do homem e ele começou a falar meio soluçando. Nós oramos. Tínhamos muitas contas para pagar esse mês e o nosso dinheiro havia acabado. Não tínhamos mais leite para o nosso bebê. Apenas orei e pedi a Deus que me mostrasse uma maneira de conseguir o leite. A sua esposa gritou lá da cozinha. Pedi a Deus para mandar um anjo com um pouco de leite. Você é um anjo? O jovem pegou a sua carteira, tirou todo o dinheiro que havia nela, colocou-o na mão do homem. Ele voltou-se, foi para o carro, enquanto as lágrimas corriam pela sua face. Ele experimentou que Deus ainda responde aos pedidos. Esse é um fato real. E que Deus queira nos abençoar e acrescentar a sua bondade nas nossas vidas, nos nossos corações. Amém.